minutos pelos profissionais de imprensa. O elenco brasileiro só estará completo na atividade de quarta-feira, no campo do Gillette Stadium, quando voltam a ficar à disposição Douglas Santos e Luiz Henrique, dupla que defende o Zenit da Rússia e que encontrou complicações para chegar aos Estados Unidos. Aí sim, Ancelotti definirá os 11 que irão a campo diante da seleção que ocupa primeiro lugar no ranking mundial de seleções da FIFA. Portanto, parada dura para o Brasil, mas agora elementos não faltam, força máxima, com exceção do Marquinhos e do Magalhães, dentro do possível para o técnico Carlo Ancelotti. Capri, volto com você. Boa, Fabiane. Por falar Ancelotti, ele está falando nesse momento uma entrevista junto com o Vinícius Júnior lá nos Estados Unidos. Vamos ouvir aí um trechinho do Ancelotti explicando qual é o estilo de jogo, o modelo de jogo que ele quer adotar nessa partida com a seleção brasileira contra os franceses. Fala aí, Ancelotti. E nestes meses hemos pensado qual é o modelo de jogo melhor para a equipe, tendo em conta as características dos jogadores. Pensamos que o modelo de jogo que queremos plantear é um modelo de jogo com 4 na frente. Então, amanhã o mesmo. Amanhã é um teste muito importante, mas queremos jogar um bom partido, controlando o jogo e, obviamente, tentar de fazer bem as duas coisas, defender bem, muito importante, com uma equipe que tem que ter muito equilíbrio, jogar bem com a bola, mostrar a qualidade que, sobretudo, os 4 na frente têm. Não é? Tá dizendo que vai ser um 4-2-4 aí o Ancelotti e ter muita posse de bola, né? Comandar o jogo. Do outro lado, né? Tem a seleção da França, como disse Fabiane, candidatíssima a título na Copa do Mundo dos Estados Unidos, foi finalista na última, perdeu para a Argentina, atual vice-campeã mundial, e tem Mbappé como um dos grandes nomes dessa seleção. Mbappé que se está envolvido numa polêmica com o Real Madrid, Pedro, Thaís. Ainda bem que não consertaram o joelho bom dele para nossa sorte aí no jogo, hein, Capriotti? Mas agora aparentemente já está consertado, né, Ele vai Pedro? pro jogo? Ele vai pro jogo. Vai pro jogo contra a seleção, deve ir pro jogo. Ele já esteve em ação com o Real Madrid, inclusive. Esse episódio aconteceu no final do ano passado. O Mbappé estava reclamando de dores no joelho esquerdo. Sim. E aí mandaram o Mbappé fazer exame de imagem. E aí a imagem foi feita no joelho errado, no joelho direito dele. E aí, a hora que chegou o laudo da ressonância magnética, os médicos do Real Madrid viram e falaram, tá tudo bem com o seu joelho, Mbappé, não tem nada aqui, tá tudo certo. Mas claro que estava tudo certo, porque fizeram o exame no joelho errado, não é? No joelho direito, e a dor dele era no esquerdo. E aí liberaram o Mbappé para jogar. Ele jogou com dores 3 partidas pelo Real Madrid, e aí ele falou, olha, tem alguma coisa errada aqui, vocês me liberaram para jogar, mas eu continuo sentindo dores. Aí perceberam que o exame de imagem tinha sido feito no joelho errado dele, no direito e não no esquerdo. Aí o Mbappé se enfureceu, procurou um médico francês, não é? Um médico da confiança dele na França. O médico disse para ele que não era nada sério, ele precisaria fazer um trabalho de reforço muscular, ele passou por esse procedimento, se recuperou e aparentemente está pronto para jogar aí e enfrentar o Brasil e a Colômbia depois dos 2 amistosos da França. Em o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados.
10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, obrigado pela sua companhia aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com Manhã Bandeirantes nesta quarta-feira, 25 de março de 2026. Obrigado a você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 horas da manhã, na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, com também transmissão simultânea na tela da Band News TV. E a partir de agora e até às 11h30 da manhã, você é o meu convidado, você é a minha convidada a saber o que de mais importante acontece pertinho da gente na região metropolitana de Campinas, que nos acompanha pelo FM 85.7 na faixa estendida do seu rádio e também pelas plataformas digitais. Obrigado a você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br, o dinamismo do jornalismo online com a aba ao vivo para você nos acompanhar de onde você estiver. Um grande abraço a você que está na programação da Rádio Bandeirantes Campinas pelo aplicativo Band Play. Não conseguiu acompanhar ontem Pesadelo na Cozinha? Eric Jacan, vergonha da profissão, cada vez mais pegando duro com os participantes do Pesadelo na Cozinha. Não tem problema, tá na tela do seu celular, do seu tablet, pelo aplicativo Band Play, gratuitamente na palma da sua mão. E uma excelente quarta-feira a você que gosta do rádio moderno, rádio com imagens dos nossos bastidores aqui direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos do Edson Freitas na mesa de som, com o Alan Zanelato na central técnica e com a coordenação técnica do Gil Kleber. Vamos juntos até 11h30 da manhã, quando Carlos Henrique chega com o noticiário esportivo e o timaço de Carlos Batista no Nossa Área. Amanhã tem seleção, hein? Ricardo Capriotti deu o recado já a partir das 3 horas da tarde, o pré-jogo para um dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo, Brasil e França. Carlo Ancelotti montando o time em busca do Hexa, sem Neymar, sem outras estrelas que foram cortadas, Alisson, por exemplo, goleiro do Liverpool, e as emoções do esporte também fazem parte da programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode participar da nossa edição do Manhã Bandeirantes, sendo inscrito no nosso canal, como outras 62.500 pessoas que nos acompanham, ou, se preferir, o WhatsApp está liberado a partir de agora pelo nosso DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. Você pode mandar sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, opinião, informação, prestação de serviços. Juntos nós faremos o Giro da Notícia aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Começo com informações para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Uma carreta quebrou e é uma gigantesca carreta, um bitrem que tem 40 toneladas de milho, em plena Avenida Prestes Maia, no acesso para a Valdemar Pascoal. Para você se posicionar, Avenida Prestes Maia, quando você está acessando ela, seja vindo pela rodovia Santos Dumont, pela rodovia Anhanguera, ao entrar em Campinas, você passa ali pelo hotel, você passa um posto de combustíveis e ali divide, certo? Quem segue reto vai para João Jorge, quem vira à direita vai acessar a Valdemar Pascoal e mais adiante a Avenida Aquidaban. É nessa entrada, na rua Romualdo Andreazzi, para acessar a região da Aquidaban, que a carreta travou. Então o desvio sendo feito por dentro da Romualdo Andreazzi e também para seguir reto pela João Jorge, o que causa impacto nos dois trechos. O motorista perdeu a força ao subir a rua, parou e travou completamente a passagem. Guincho está presente no local. Isso foi ainda durante a madrugada, mas manhã toda bem complicada ao motorista nesse trecho, provocando lentidão até no início lá da Prestes Maia e no finalzinho da rodovia Santos Dumont. Os agentes da INDEC controlam o fluxo de tempos em tempos, permitindo a passagem de veículos menores para dar uma desafogada no tráfego, mas liberação total mesmo ainda não tem previsão. 15 dias e 2 casos parecidos. Último dia 10, no mesmo local, um caminhão também carregado com milho travou, mas depois de bater num ônibus com cerca de 30 pessoas. Então, uma região que existe uma regra, né, que a partir das 6 horas da manhã, veículos de grande porte, caminhões não podem passar por ali, mas nesse caso o caminhão estava passando de madrugada. Travou e não deu tempo de ser rebocado antes do horário de pico. Agora, às 10h07,
O movimento é menor, mas ainda assim provocando lentidão. Evite a região da Prestes Maia nesta manhã de quarta-feira. Outra informação do trânsito é um bloqueio que acontece na rua Américo Brasiliense, bairro do Cambuí, desde as 8h30 da manhã e vai prosseguir até as 3 horas da tarde, no trecho entre a Avenida Norte Sul, José de Souza Campos, e a rua Comendador Tólogo Dantri. Segundo a INDEC, a ação acontece para o reparo de rede de esgoto. É um trabalho da Sanasa que exige a interdição desse ponto e, por isso, sinalização sendo feita para os desvios pela Norte Sul, pela Sampainho e pela Antônio Lapa. Os agentes da INDEC estão ali no local e tem também as placas de sinalização para o motorista evitar o trecho e já se programar com os desvios antecipadamente. Nas rodovias que cortam o interior de São Paulo, informação neste momento para você que nos dá carona de alguns pontos mais complicados. Mais cedo aconteceu um acidente na rodovia entre a rodovia Anhanguera e a rodovia da Alberto Panzan, trecho entre Sumaré e Campinas. Ali houve um acidente que felizmente não deixou ninguém ferido, o trecho já liberado e ainda há uma certa lentidão por conta do excesso de veículos. Na SP 021, no trecho do Rodoanel, a lentidão no ponto de São Bernardo do Campo provoca também um para e anda na rodovia Anhanguera nos 2 sentidos. Então, a melhor opção para o motorista nesta manhã que vai à capital paulista é a rodovia dos Bandeirantes. Tem uma informação aqui de um tombamento que ainda provoca lentidão também na SP-304, a rodovia Luiz de Queiroz, finalzinho dela já chegando à cidade de Piracicaba. Que mais? Para você que está neste momento na sintonia da Rádio Bandeirantes Campinas, ficar por dentro de tudo que acontece, deixa eu sinalizar aqui como é que está também pela atualização sendo feita agora pela ATESP com as informações das concessionárias que são responsáveis pelos trechos principais aqui, como por exemplo a Rota das Bandeiras. Tem informação de tráfego lento por excesso de veículos do quilômetro 141 ao quilômetro 138, pista sentido Jacareí. E não há sinalização de acidente, felizmente. É na pista expressa que o trânsito está mais carregado. Melhor opção é utilizar a via marginal. Outros trechos da Dom Pedro com boa visibilidade, fluindo bem, sem maiores dificuldades. Sistema Anhanguera Bandeirantes tem na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, que faz a ligação da Anhanguera e também da Bandeirantes para cidades como Cabreúva e como Itupeva, tem 2 quilômetros de lentidão do KM 62 até o quilômetro 64. A Anhanguera em si, falei do trecho com lentidão, que começa no quilômetro 14 e vai até o quilômetro 11. E em Campinas, entre Campinas e Sumaré, lentidão do 111 ao 105. Então, o motorista que está vindo para Campinas, de cidades como Americana, Santa Bárbara do Oeste, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes. Ainda assim, para São Paulo, a Bandeirantes tem lentidão do quilômetro 20 ao 16, reflexo do congestionamento no Rodoanel Mário Covas, e depois, na pista contrária, do 19 ao 16. Então, a lentidão no Rodoanel é o que provoca dificuldade nesse momento na rodovia dos Bandeirantes, tanto de quem vai para São Paulo quanto de quem chega para o interior paulista. O Rodoanel tem aqui do quilômetro 5 ao quilômetro 4 como destino capital, o ponto principal de lentidão que provoca também reflexos nas demais rodovias. Enfrentou problema no seu caminho? Conta pra gente pelo WhatsApp 19971021493, que juntos a gente compartilha a notícia com quem está na nossa programação. A polícia fez uma operação na cidade de Hortolândia contra postos de combustíveis que vendem etanol adulterado. Tudo começa com uma denúncia de um cliente que abastece o veículo, coloca etanol e o carro começa a falhar, engasgar, dar uma série de problemas. Essa denúncia chega às autoridades que, ao fiscalizar a bomba, percebe uma grande quantidade de água. É o chamado álcool molhado. Isso levou o gerente desse posto de combustíveis para a cadeia.
Pelo menos no primeiro momento ele ficou detido e vai continuar respondendo por esse crime. A reportagem do Manhã Bandeirantes foi até lá conferir tudo de perto. O Guilherme Selegato conversou com o agente de fiscalização da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Jorge Darozzi, e o Guilherme Selegato conta tudo para você a partir de agora no microfone da RB. Pois é, Heitor, olha, essa ação parte de uma investigação aqui da Polícia Civil de Hortolândia, contando também ali com o apoio da Agência Nacional de Petróleo, que acabou resultando na interdição dessas bombas de etanol nesse posto de combustível no Jardim Minda, aqui em Hortolândia. Foi constatada então a adulteração de etanol. Amostras foram colhidas e aí os agentes identificaram a adulteração. O gerente deste posto foi preso, então, em flagrante. Heitor, o que se dá em relação a isso, né? Foi através de uma denúncia de um cliente que abasteceu neste posto, encheu o tanque, e aí o carro simplesmente teria parado de funcionar. A denúncia, então, foi feita aqui à Polícia Civil. Segundo a polícia, ele mesmo, né, esse cliente teria coletado amostras e identificou ali que o etanol era adulterado. E aí a investigação teve início, o boletim de ocorrência foi feito. Durante essa ação da Polícia Civil, tendo apoio também da ANP, foi constatado a adulteração no etanol. Pelo menos 3 bombas e o tanque de abastecimento ali foram interditados, né, como a gente acompanha pelas imagens. E, além disso, amostras de gasolina também foram coletadas, vão ser agora analisadas para identificar se há ali ou não, né, a adulteração desse combustível. Heitor, desde semana passada, inclusive, o PROCON aqui de Hortolândia vem realizando ações para poder monitorar preços, né, praticados pelos postos aqui do município, justamente para identificar ali se não estão preços muito abusivos e orientar também os condutores, né? E paralelo a isso, essas ações que são realizadas semanalmente também pela Agência Nacional de Petróleo, justamente para identificar se ali há ou não combustível adulterado. Então, Heitor, o que foi identificado, né? O limite mínimo de etanol, segundo ali a Agência Nacional de Petróleo, é de 92,5%. Mas foi constatado 88,5% de etanol e o restante seria água, né? E aí, por conta disso, as bombas foram lacradas. O gerente deste posto de combustível, então, foi preso em flagrante e segue, né, aqui na delegacia. Nós vemos atendendo uma solicitação, uma demanda da Polícia Civil aqui de Hortolândia e nos dirigimos ao posto revendedor, onde após as análises foi constatado que o etanol hidratado, combustível que estava sendo comercializado, estava com 88,8% de teor alcoólico, quando o mínimo permitido é de 92,5%. Em vista disso, as bombas foram lacradas, interditadas, como também o tanque de armazenamento. Quando esse tipo de ação acontece, né, o que de fato ali é feito em relação também aos proprietários desses postos, justamente ao constatar essas irregularidades? O âmbito da ANP é administrativo. A gente oficializa o Ministério Público, aqui não vai ser necessário porque se trata já de um inquérito policial, né? Mas eles vão ser ouvidos como um crime contra a economia popular e também por comercializar e armazenar combustível fora de especificação. Para a população, quais os riscos que essa situação toda pode trazer? De imediato, um combustível que dá menos autonomia, ou seja, o excesso de água reduz a capacidade, vamos dizer, desse veículo de andar. Então, e outra coisa, né? Tem que ver que tipo de água que está nesse combustível, que se pode causar ou não outros danos ao veículo. Então, as amostras de gasolina foram coletadas também? Isso, foram coletadas as amostras da gasolina comum e aditivada. Que vão passar por uma análise total agora, né? Vão ser encaminhadas ao laboratório
da Central Analítica da Unicamp para as devidas análises laboratoriais. Esse Jorge Darozzi, agente de fiscalização da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Às 10 horas da manhã e mais 17 minutos, a Justiça concedeu liberdade provisória para a funcionária da Unicamp que foi identificada como sendo a responsável pela retirada de um material biológico de um instituto para o outro. A Justiça Federal, ontem à tarde, concedeu essa liberdade à doutora Soledad Palameta Miller, que foi presa em flagrante, suspeita desse furto do material biológico. A pesquisadora chegou a ser levada para a penitenciária feminina de Mogi Guaçu, pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão feito pela Polícia Federal na Faculdade de Engenharia de Alimentos, onde ela atuava. Então, as amostras do vírus, que pertencem ao Instituto de Biologia, estavam no laboratório que ela trabalhava, que é responsável pela engenharia de alimentos. A alegação dela é que, por uma falta de estrutura básica no trabalho, ela decidiu fazer a substituição desse laboratório. A nossa reportagem, num trabalho de produção exclusivo do jornalista Kevin Veloso, conseguiu mais informações sobre o tipo de material que é estudado nesse laboratório e conversou com o Gonzalo Vencina Neto, que é médico sanitarista e vai explicar o risco desse tipo de manipulação. A Graziele Geronde foi quem fechou essa reportagem e conta toda a atualização da história para você. A mulher detida pela Polícia Federal suspeita de ter retirado material do laboratório da Unicamp é Soledad Palameta Miller. Ela é professora doutora da universidade, nasceu na Argentina e tem 36 anos. O caso aconteceu no último sábado no setor de Virologia e Biotecnologia do Instituto de Biologia, laboratórios da Faculdade de Engenharia de Alimentos para onde o material foi levado chegaram a ser interditados. A própria instituição comunicou à Polícia Federal sobre o desaparecimento das amostras científicas. Informações apuradas pelo jornalismo da Band indicam que o material furtado continha um vírus com alto risco de contaminação. O material teria saído de um laboratório que estuda a gripe aviária. Este especialista explica o perigo de se manusear esse tipo de vírus. Então, o grande problema de um vírus aviário, por exemplo, ele conseguir saltar para um humano e deste humano saltar para outro humano. A Polícia Federal já localizou e enviou material biológico ao Ministério da Agricultura e Pecuária para análise. Capacidade de se espalhar e capacidade de matar. Então, a infectividade e a letalidade são as duas preocupações que a gente tem. A questão é, para onde ele está sendo levado, para quê? Ele mantém as condições de existência desse vírus. Vamos supor que esse vírus exija uma temperatura muito baixa. Ele está sendo mantido na temperatura muito baixa? Ou qualquer coisa desse tipo. As condições nas quais essa amostra viral está sendo mantida, se mantém a viabilidade do bicho. Se ele mantiver a viabilidade, ele tem um risco contínuo. Segundo a polícia, a professora investigada vai responder pelos crimes de furto qualificado, fraude processual e transporte irregular de organismo geneticamente modificado. O advogado da pesquisadora disse que o caso está em segredo de justiça e, por isso, não vai se manifestar. A defesa afirmou, no entanto, que ela já está em liberdade. A Unicamp instaurou uma sindicância interna para apurar o caso. Liberdade que foi concedida ontem pela Justiça Federal. O caso segue sob investigação, ainda sendo mantido com muitos detalhes em sigilo, mas conforme a gente foi descobrindo as coisas, a gente vai atualizando você, ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. E fechando esse nosso primeiro bloco aqui dentro da programação da RB, vamos falar de tempo e temperatura numa quarta-feira em que os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 27 graus, com uma mínima na casa dos 21. Foi uma madrugada quente hoje, hein? Foi um
momento difícil para dormir, porque ainda mais, Nath Luquez, primeiro bom dia para você. Bom dia, Heitor, bom dia a você, ouvinte. Quem trabalha com voz não pode deixar a janela aberta, porque aquele vento faz a gente acordar afônico no dia seguinte. Se deixa a janela toda fechada, é um calorão desgraçado. Então, o outono tende a ter temperaturas mais baixas. Só não sei quando elas vão chegar, Nath. Provavelmente ali entre maio e junho, mas por Meu enquanto Deus. o mês de abril ainda vai ter essa característica mesmo de verão. Hoje a temperatura máxima um pouquinho menor que a de ontem, deve ser de 29 graus e a umidade relativa deve ser mais alta, o que vai deixar o tempo ainda mais quente, ainda mais abafado. Hoje nós temos chances de chuva fraca a partir do período da tarde. Os ventos também vão se intensificar um pouco mais no período da tarde e podem ser moderados. Amanhã o tempo deve continuar abafado, as temperaturas variam também entre 19 graus e 29 graus durante o período da tarde. Há previsão de chuvas período da tarde, finalzinho ali da tarde, começo da noite, especialmente ali final do dia. Os ventos devem ser fracos amanhã e a umidade relativa do ar alta, acima de 50%. Já tenho aqui um balanço de como que vai ser o nosso finalzão de semana. É claro que quando a gente fala de meteorologia, alguns sistemas podem entrar até lá, mas já tem um balanço médio de sexta-feira, sol e aumento de nuvens pela manhã. Podemos ainda ter pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica um pouquinho mais aberto e as máximas podem alcançar os 32 graus. No sábado e no domingo a gente tem a mesma máxima aí, porém a única diferença é que não chove por enquanto no finalzão de semana. Caso grave que aconteceu no interior de São Paulo relacionado à chuva foi na cidade de Martinópolis. Temporal ali na rua Frederico Rosana provocou uma cena assustadora de uma viatura da Polícia Militar arrastada pela enxurrada. Os policiais foram retirados em segurança sem registro de vítima. Ainda na mesma via, pouco mais à frente, há informações de um senhor que foi arrastado pela enxurrada e tem atualização desse caso. Ele foi identificado, é o senhor José Bezerra da Silva, 66 anos, e infelizmente não resistiu. O corpo dele foi localizado na manhã de hoje em Martinópolis, depois do desaparecimento pelas fortes chuvas de ontem. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Helicóptero Águia e os próprios familiares montaram uma operação de busca que resultou na localização do corpo na manhã desta quarta. A vítima foi vista por moradores sendo arrastada por uma forte enxurrada e levada para dentro de um bueiro. Ali ela desapareceu. O corpo desse senhor, do seu José Bezerra da Silva, foi encontrado em uma estrada onde tem um poço artesiano do córrego do Alegrete. A gente está falando aí de cerca de 700 metros entre o local do desaparecimento e o da localização do corpo. O temporal atingiu Martinópolis ontem por volta de 4 horas da tarde. A Defesa Civil já fez um cálculo de 120 milímetros de chuva. É bastante água. E aqui na região a gente não teve nenhuma cidade que teve um grande temporal. Agora, o interior de São Paulo tem outras medições também das últimas horas, com cidades um pouco mais afastadas da gente, mas é a chuva que está se espalhando pelo estado todo. Onde é que teve chuva mais forte nas últimas horas aqui no interior paulista, Nath? Tivemos chuvas aí em Rancharia, com 51 milímetros, São José do Rio Preto, São Francisco, 47 milímetros. Em São José do Rio Preto, também outro bairro, Jardim Nazaré, tivemos a medição de 44 milímetros. Em Cafelândia, 41 milímetros. Em Franca, nós tivemos em 2 bairros diferentes 31 milímetros, seguido por 27 milímetros. Em Presidente Prudente, 23 milímetros. Jales, com 20 milímetros. E Lins, 18 milímetros. Então, só para reforçar, hoje em Campinas, a gente vai ficar com essa sensação de tempo abafado. Sim. Possibilidade de chuva fraca à tarde. Isso, por enquanto, sim. Tempestade não tem previsão de acontecer, pelo menos não aquela generalizada. Se tiver uma chuva mais forte, pontual. Por enquanto não, mas como nós teremos bastante umidade no ar durante o dia de hoje e esse tempo abafado, podem ser que nuvens se formem e no dia de amanhã, aí sim, nós podemos ter chuvas um pouquinho mais fortes, até porque o vento amanhã fica um pouquinho mais forte. Um rápido intervalo e daqui a pouco mais informações de um assunto que a Rádio Bandeirantes vem cobrindo desde cedo, a Operação Falax, para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Operação de repercussão em todo o Brasil
e que nasce aqui na nossa região. E ainda, a Prefeitura de Campinas agora tem uma nova estratégia no combate à dengue. Sabe aqueles imóveis que estão fechados ou por aluguel, ou para venda, ou porque o proprietário simplesmente largou para trás e que há um trabalho árduo para conseguir fazer a fiscalização interna? Agora tem uma nova parceria que está colocando a gente dentro de casa fechada para encontrar criadouro do mosquito Aedes aegypti. Um rápido intervalo, na volta esses e outros assuntos a gente confere aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Campinas aprovou uma nova lei que aumenta as punições para quem maltratar animais. Agora as multas podem passar de R$29 mil por animal, dependendo da gravidade e da reincidência. A lei já está em vigor e foi sancionada pelo prefeito Dário Saad. Os valores das multas variam entre R$3.800 a R$9.600 por animal, podendo dobrar ou até triplicar. Se o responsável pelo animal for o próprio dono, ou se o caso causar morte ou ferimentos graves, a multa é maior. Em caso de repetição da infração em até 5 anos, o valor pode chegar ao máximo. A nova regra também obriga tutores a recolherem as fezes dos animais nas ruas, incluindo cuidadores de animais comunitários. Empresas que desrespeitarem as regras também podem ser multadas. Além disso, quem insistir em descumprir a lei pode ter licenças canceladas e sofrer outras punições. O objetivo é aumentar a fiscalização e proteger melhor os animais aqui da cidade. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 30 minutos, marca o 5º sinal da Rádio Bandeirantes Campinas. Se você hoje precisa se vacinar, se você vai a um centro de saúde em busca de um imunizante, atenção, porque está acontecendo um rodízio de vacinas para uma atualização nos dados da prefeitura. A Nath Luquezzi vai explicar direitinho para você. E a gente vai também te ajudar a se organizar, caso você esteja em busca do imunizante que ainda falta na sua caderneta de vacinação. Nath. Hoje é o último dia, então, do inventário dos imunizantes nas salas de vacinas dos centros de saúde. Então, nessa quarta-feira, hoje, dia 25, começou ontem e hoje acaba. Nessa etapa, participam as unidades da região Norte, Noroeste, Sudoeste e Sul, mantendo o esquema de rodízio entre os períodos da manhã, então das 8 horas da manhã segue até as 11 horas da manhã, ou da tarde, da 1 da tarde até as 4 da tarde. Depois da conclusão do inventário, os serviços são retomados normalmente nessa mesma data. A medida tem como objetivo alinhar os estoques físicos desses imunobiológicos aos registros sistêmicos de cada unidade, em paralelo ao inventário que é realizado pela empresa que já é a responsável pela distribuição. A organização intercalada entre essas unidades garante que a população tenha acesso à vacinação em alguma unidade de sua região durante todo o dia, por conta desse horário.
Para mais dúvidas, para quem quer se vacinar, os endereços dos centros de saúde podem ser consultados no próprio site da Prefeitura de Campinas. campinas.sp.gov.br. E ainda falando sobre saúde, mas no combate ao mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, do zika vírus e da chikungunya, Campinas está realizando nesta semana um trabalho em parceria com o Cresce. O Cresce, aqui do estado de São Paulo, é o Conselho Regional de Fiscalização do Profissional Corretor de Imóveis. Qual é a intenção? Toda semana a gente traz um relatório aqui, que a Prefeitura divulga pela Secretaria Municipal de Saúde, com os bairros com maior risco de incidência da dengue. Esses bairros eles são escolhidos por 2 fatores. Primeiro, casos confirmados, casos positivos. E segundo, residências que não recebem os agentes de fiscalização. Ou porque o proprietário acha que a casa dele é imune à dengue, que ele não quer que ninguém pise no quintal, uma falta de respeito com a sociedade em geral, ou porque são casas que estão fechadas, seja para venda, seja para aluguel, ou seja porque o proprietário simplesmente não foi localizado. Agora, com esse trabalho conjunto com o Cresce, os agentes de fiscalização vão até as imobiliárias, por exemplo, onde essas casas estão para venda ou aluguel, pegam a chave e entram na residência para fazer a fiscalização de um ralo que possa estar aberto, de uma caixa d'água mal tampada, de algum objeto deixado no quintal que se torna um criadouro do mosquito. A Lucimeire Ramalho conversou com a Lilian Gonzalez, coordenadora do programa de arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde em Campinas, e foi acompanhar com o nosso cinegrafista Wilson Esmanhoto um desses pontos de fiscalização pela cidade. Lucimeire. Oi, Heitor. Pois é, dessa vez uma ação mais amplificada com o pessoal, então, da Arboviroses e também do Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Por quê, Heitor? Dessa vez, essa vistoria está sendo feita em imóveis que estão fechados para venda ou para aluguel. Então, o que acontece? É difícil, né, dos agentes da Prefeitura conseguirem entrar nesses imóveis para verificar a situação. E dessa vez, então, nessa parceria junto com o Cresce já fez um contato com as imobiliárias que são responsáveis, né, por esse imóvel para aluguel ou para venda. Já tem lá o corretor que vem até a casa com a chave, abre a residência para que eles possam fazer essa verificação no tanque, no ralo, para verificar se não tem a água parada. Então, o que acontece? Com essa ação conjunta, facilita muito o trabalho, então, dos agentes da Prefeitura, né, do setor de arboviroses, porque eles têm o acesso a essas residências. Nessa verificação desta vez, viu, Heitor, são 100 residências que já foram verificadas junto com as imobiliárias. Então, essas 100 residências poderão ser verificadas. Tem ali já, né, o contato com as corretoras de imóveis que vão, então, fornecer a chave, pega a chave para que eles possam vir e entrar nessas residências. E é esse o trabalho que está sendo feito, então, hoje, junto com os agentes da Prefeitura, o pessoal do Cresce também, para que os agentes tenham esse acesso mais fácil. Então, eles passam aqui por toda a residência, aqui do lado de fora, no quintal, na parte de dentro também, verificando, por exemplo, o vaso sanitário, os ralos, tudo isso para verificar se não tem água parada. Então, são 100 residências. Caso, né, algumas dessas residências, o corretor de imóveis não possa vir junto com os agentes para fazer a verificação, tem também um cadastro de reserva aí de outras imobiliárias que eles já conversaram para verificar também se é possível o corretor vir até a casa para que eles possam abrir essa residência. Então, serão 12 bairros, viu, Heitor? Em 12 bairros como Centro, Bosque, Botafogo, Vila Itapura, Guanabara, Taquaral. Então, são 30 profissionais que vão trabalhar justamente para tentar frear os números de casos de dengue aqui na cidade de Campinas. Para você ter uma ideia, viu, Heitor? Já são 1.087 casos de dengue confirmados aqui na cidade. Não são nem 90 dias com já 1.087 casos. Então, dessa vez, uma facilitação, né, justamente para que os agentes consigam entrar nesses imóveis. Geralmente, nas ações que são feitas, eles chegam mais perto, tentam entrar, às vezes até conversa com o dono ou com a corretora, mas é uma situação mais difícil. Dessa vez, ficando uma situação mais fácil, porque junto com o pessoal do Cresce tem a chave, eles podem chegar aqui,
junto com os agentes, abrem o portão, abrem a porta aqui, que eles conseguem também entrar e fazer essa verificação. E depois dessa verificação, viu, Heitor, tem também aqui um espaço onde eles colocam colam aqui, né, um adesivo, justamente para mostrar que esse imóvel foi vistoriado. Então a primeira verificação foi feita, uma próxima vez que alguém vier ver a casa novamente, vem um corretor, coloca ali mais uma data e também assina. Então é uma maneira de tentar frear os números de casos de dengue. A gente sabe que a maioria dos criadouros estão dentro das casas. Quando a casa está fechada aí para aluguel ou para venda, o acesso fica mais difícil ainda. Então, com esse apoio aí do pessoal do Cresce, os agentes conseguem entrar, conseguem verificar e conseguem tirar os criadouros. E só sem os criadouros, né, Heitor, que a gente sabe que não vai ter o mosquito da dengue, consequentemente os casos de dengue também vão reduzir, né? Os imóveis que ficam fechados tanto para locação quanto para venda, normalmente a gente tem uma dificuldade de acesso, né? Até conseguir contato com a imobiliária, com o proprietário para adentrar os imóveis e fazer a vistoria. Essa parceria com o Cresce nos ajuda de forma que a gente consegue adentrar um maior número de imóveis em menor tempo possível e eliminando o risco, porque a gente sabe que esses imóveis que ficam muito tempo fechados tende a acumular água e tende a ter criadouros, né, impactando ali na região. São várias situações que pode levar a gente pedir para entrar no imóvel quando é fora dessa ação, né? Fora dessa ação, a gente tem tanto a questão de aumento de número de casos na região, denúncias que as pessoas fazem, a gente tem algumas ações que são feitas na região que acabam identificando esses imóveis de maior risco. Tudo isso faz com que a gente entre com um processo para conseguir adentrar esse imóvel, pelas nossas vias tradicionais. No entanto, pelas nossas vias tradicionais, nós precisamos identificar quem é o proprietário, identificar se tem alguma imobiliária que pode ceder a chave para a gente entrar, se não tem toda uma questão burocrática que a gente segue, e isso demanda um pouco mais de tempo do que a gente fazer uma ação de forma rápida e direta, assim, onde a gente já tem a chave disponível para a gente identificar. O imóvel, ele precisa ter tanto seus criadouros no momento da vistoria eliminado, quanto que a gente tenha uma rotina de vistoria. Então não é porque a gente fez uma ação nesse momento que a ação acabou agora, né? Na verdade a ação ela iniciou agora, porque cabe, né, ao proprietário, aos corretores, às pessoas como um todo, quanto população que frequente aquele imóvel, eliminar os criadores e eliminar o risco. Então a ação ela não termina hoje é só uma primeira vistoria, né, onde a gente vai eliminar os criadores, à medida do necessário vai aplicar, né, produtos químicos para alguns tipos de criadouros, mas é principalmente na questão de orientar que a ação não termina agora. O ideal, como a gente sempre frisa, é que uma vez por semana seja feita a vistoria do imóvel, seja ele fechado, seja ele aberto, qualquer imóvel. Essa a Lilian Gonzalez, que é coordenadora do programa de arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde em Campinas. E esse recado é válido independente do seu bairro estar ou não na lista dos que a prefeitura coloca no maior risco de incidência do Zika vírus, da chikungunya, mas principalmente da dengue. E independente da prefeitura estar presente ou não, né? Fazer a nossa parte é fundamental. A vacina da dengue ainda não chegou a toda a população, ainda não está disponível para todo mundo nos postos. Eu, quando vier, tô louco para ser vacinado, viu, Nath Luquez? Eu também. Eu não posso ver uma vacina que já tô indo lá. E eu acho que da dengue vai ser... Logo, em breve ela chega, será? Ela está em algumas cidades ainda sendo colocada para toda a população, mas para Campinas ainda não chegou. Nós temos informações, por exemplo, de Rio Claro com uma baixa adesão. Então, vamos redistribuir esses imunizantes. Se tem cidade que está com vacina encalhada, distribua numa logística que tem que começar pelo Ministério da Saúde, passar pela Secretaria Estadual de Saúde e chegar aos municípios, que se distribua para quem quer receber esse imunizante o quanto antes. As últimas informações aqui sobre o imunizante chegando no estado do Paraná, mas Campinas viveu uma epidemia, isso deveria estar mais acessível, por enquanto ela está exclusiva para os profissionais de saúde. É dose única, né? Dose única, do Butantan, é vacina em dose única. Quem está participando conosco aqui pelo nosso canal do YouTube, Antônio Alexandre Januário. Olá, e nos terrenos onde esses terrenos que contêm antenas de celular e que é fechado, não tem contato. Vamos tentar identificar aqui sobre que assunto que é esse que o Antônio está escrevendo para a gente, se de repente não é o Manhã Bandeirantes de São Paulo que está com alguma repercussão, mas de qualquer forma
Se estiver nos acompanhando mesmo, Antônio, escreve certinho aqui sobre esse assunto para a gente poder também tirar a sua dúvida e procurar, se necessário for, algum especialista para falar sobre o assunto. Às 10 da manhã e 41 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, o noticiário nacional também na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, porque tem informações a respeito da política nas escolhas para os candidatos em 2026. Ontem, o senador pelo Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, participou do lançamento da campanha do ex-juiz e senador Sérgio Moro, que se filiou ao PL, partido que já entrou com um processo contra ele na justiça alguns anos atrás, mas que agora será a legenda para ele buscar a vaga como governador do estado. Sérgio Moro, que vem liderando as pesquisas de opinião por lá. Esses e outros assuntos, além da sua participação no nosso WhatsApp, a gente traz na sequência aqui na Rádio Bandeirantes. E se aprender uma nova profissão estivesse mais perto do que você imagina? O Caminho da Capacitação está levando cursos como banho e tosa, aproveitamento integral de alimentos, audiovisual e muito mais, bem próximos de você. Com esse projeto, você poderá desenvolver habilidades, gerar renda e abrir portas no mercado de trabalho. Capacitação de qualidade agora ao seu alcance. A qualificação que chega até você. Conheça esse projeto em caminhodacapacitação.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A campanha de vacinação contra a gripe deste ano começa sábado, dia 28 de março, em todo o estado de São Paulo, com atendimento nas unidades básicas de saúde. Nesta primeira fase, podem se vacinar idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses e de 6 anos e também gestantes. A campanha vai até o dia 30 de maio e pretende vacinar pelo menos 90% do público-alvo, que é de cerca de 18 milhões de pessoas. O estado já recebeu cerca de 3 milhões de doses que estão sendo enviadas para os municípios. A vacina é a principal forma de evitar a gripe e ajuda a diminuir casos graves, internações e mortes, principalmente nesta época do ano, quando aumentam as doenças respiratórias. Autoridades de saúde alertam que é importante procurar uma unidade de saúde mais próxima para se proteger. Neste ano, São Paulo já registrou 5.801 casos graves de gripe e 401 mortes. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você.
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 47 minutos. Seguindo com o nosso Manhã Bandeirantes, olha, o prazo de inscrição do programa Caminho da Capacitação aqui em Campinas foi prorrogado, mas é só até amanhã. Explica pra gente que programa é esse e como fazer para se inscrever, Nath Luquezzi. Então, até amanhã, segue aberto aí, até quinta-feira, dia 26 de março. As inscrições elas devem ser feitas exclusivamente pelo site curso.fusp.sp.gov.br. Vamos falar de novo. FUSP, são 2 S. Então, curso fusp.sp.gov.br. Acredito que se você colocar no Google, né, Caminho da Capacitação, já apareça de maneira mais fácil. FUS é Fundo Social de Solidariedade. Caminho da Capacitação Campinas. Facilita. Joga no Google que você chega lá mais fácil. Pode ser feito pelo celular, de forma simples e gratuita. A prorrogação reforça o compromisso do programa com a inclusão. Podem participar, então, moradores de qualquer bairro da cidade de Campinas. A idade mínima varia conforme o curso, então 14 anos para tecnologia e 16 ou 18 anos para as demais formações. Pessoas em situação de vulnerabilidade social têm prioridade e não há exigência de escolaridade mínima. O Caminho da Capacitação integra o Superação SP, programa do governo do estado, que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até o ano de 2026. Na primeira passagem pela região metropolitana de Campinas, mais de 300 formandos saíram empregados ou abriram microempreendimentos individuais, os MEIs, com acessos a microcrédito pelo Banco do Povo e orientação do Sebrae para empreender, além das carretas que estão instaladas. Em Campinas, o programa opera com 17 carretas em 11 bairros diferentes, com turmas no período da manhã, da tarde e da noite, para que, claro, os trabalhadores, estudantes e cuidadores possam se qualificar sem que precise aí abrir mão da rotina. Deixa eu trazer agora sim a mensagem completa do nosso ouvinte que está no nosso canal do YouTube, o Antônio Alexandre Januário. É que o apresentador hoje tá meio 6 volts, viu, Antônio? Agora eu entendi, sim, perfeitamente. A gente estava falando sobre a dengue, sobre o combate aos criadores do mosquito Aedes aegypti. E a questão dele é bem importante e bem relevante, que é o seguinte: e nos terrenos onde tem antena de celular, que é um local fechado, que as pessoas não têm contato? Ele cita um exemplo aqui. No Jardim Leonor, na rua Padre Leonel França, altura do número 33, tem um terreno de antenas da Claro que se formou um matagal. Matagal que agora está tomado por entulho. A vigilância sanitária passa por lá e não tem feito nada. O entulho, além de poder ser um criador do mosquito Aedes aegypti, porque a gente sempre fala e as autoridades sempre reforçam, uma tampinha de garrafa já pode ser suficiente para a mosquitinha ir lá colocar os ovos e isso tornar um problema de saúde pública. Imagina entulho. Mas ainda pode também ter outros transtornos, animais peçonhentos. Escorpião adora entulho. Então fica aqui o apelo para as autoridades. Teoricamente, o responsável pelo terreno é quem tem que fazer a limpeza, mas em casos emergenciais, em situações extremas, a prefeitura pode perfeitamente limpar a área, retirar o entulho e mandar a conta para o proprietário. Agora, é mais fácil, vamos ser honestos, fazer isso quando é comigo, quando é com você de casa, do que quando é uma grande empresa de um grande porte. Então tem que ir para cima sim. Corta o mato, resolve o problema. Placa de sinalização nem sempre é o que vai mudar a cabeça das pessoas. Mas uma placa ali, tentar ter um flagrante de alguém jogando entulho também ajuda. Normalmente, quem joga entulho não joga na porta de casa, joga na porta da casa dos outros. Isso é muito comum. Já vi da porta da minha casa, da janela do meu apartamento, o cara vindo com a carretinha, uma picapezinha lotada de entulho e jogando no terreno na frente de casa. Aí ele vai embora para outro bairro, para outra região e larga o problema na porta da casa dos outros.
E muitas vezes é o morador do bairro que acaba levando a fama, que acaba às vezes levando até bronca vocês não podem jogar entulho aqui. Um detalhe curioso, viu, Nath? Perto da minha casa, aqui estão assim, menos de 1 quilômetro, tem um ecoponto. Então o cidadão, ao invés dele seguir numa rua para levar para o ponto de descarte correto, não. Ele prefere virar à direita e jogar na frente da casa dos outros. Aí é questão de educação. E às vezes a educação só vem na multa, só vem no bolso. Então tem que ter esse tipo de fiscalização. Então tá aqui o alerta feito pelo nosso ouvinte, o Antônio Alexandre Januário, Jardim Leonor, Rua Padre Leonel França, altura do número 33, um terreno com antena da Claro, formando um matagal enorme, com entulho, e a reportagem dele de que a vigilância sanitária já passou por lá e até agora nada resolveu. 10 horas da manhã e mais 52 minutos. A gente vai seguir falando dos assuntos da nossa região e também trazer para você mais informações a respeito da política nacional em instantes. Deixa eu só primeiro trazer uma reportagem da Rafaela Oliveira, porque Campinas teve uma rodada de negociações do Sinduscom. O Sinduscom é o representante e interlocutor das empresas do setor da construção civil, com as suas obras, com os seus projetos, e que teve a presença nessa reunião da Carolina Baracat, que é a secretária de Urbanismo, e do Márcio Benvenuti, que é diretor regional do Sinduscom. Eles conversaram com a nossa reportagem e a gente vai entender o que é que está sendo debatido nesse evento sobre a construção civil aqui em Campinas. O encontro reuniu empresas do setor para estimular parcerias, apresentar novas tecnologias e movimentar o mercado regional. A expectativa é que o evento gere até 10 milhões de reais em negócios nos próximos 60 dias. A secretária de Urbanismo de Campinas destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do mercado imobiliário. É importante a Secretaria de Urbanismo participar para a gente entender as dores, aprimorar os nossos processos, otimizar nossas análises de aprovação, permitindo que o mercado imobiliário em Campinas cada vez mais se solidifique. A rodada contou com reuniões entre construtoras e fornecedores, conectando diferentes etapas da cadeia da construção, do projeto ao acabamento. O diretor regional do Sinduscom reforçou que o encontro também aproxima empresas e traz inovação para a construção civil. 15 indústrias nacionais desenvolvendo essa união entre a tecnologia dessas indústrias da construção, trazendo novas oportunidades para a nossa região. 10 horas 54 minutos, 10h54. Bom, vamos trazer aqui informações de um assunto que a Rádio Bandeirantes vem cobrindo desde cedo, que é uma mega operação da Polícia Federal a partir de Piracicaba, mas com desdobramentos em todo o Brasil. É a Operação Falax. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. As fraudes podem ultrapassar os 500 milhões de reais, além das práticas de estelionato e lavagem de dinheiro. Nesta manhã, já foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva em cidades do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia. A investigação começou em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema estruturado destinado a obter vantagens ilícitas. O grupo criminoso atuava por meio do aliciamento de funcionários de instituições financeiras e da utilização de empresas, inclusive vinculadas a grupo econômico específico para a movimentação de valores e para a ocultação de recursos ilícitos. De que grupo estamos falando? Do grupo Fictor, que tentou comprar o Banco Master em 2025 e é alvo dessa operação. Pelo menos 10 pessoas já foram presas. Ao todo, como eu disse, 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão. A Justiça ainda determinou o bloqueio de bens, imóveis, veículos e ativos financeiros que somam 47 milhões de reais. O CEO e ex-sócio fundador do Grupo Fictor, Rafael de Góes, é um dos alvos dessa operação. Ele está sendo investigado como suspeito de movimentar
o dinheiro do Comando Vermelho para lavagem, e isso é parte da investigação que começa em Piracicaba. Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão ligado ao executivo na capital paulista. O ex-sócio do Grupo Fictor, Luiz Rubini, também é alvo de mandado na cidade de São Paulo. Contra ele, a Justiça ainda determinou a quebra de sigilo bancário determinado pela Justiça Federal. Em 17 de novembro do ano passado, o Grupo Fictor anunciou a compra do Banco Master envolvendo investidores árabes e um aporte de 3 bilhões de reais. Isso aconteceu poucas horas antes do Banco Central ter anunciado a liquidação extrajudicial do banco de Daniel Vorcaro, aquele que está no olho do furacão e que provoca tremedeira numa enorme classe política, jurídica, empresarial, só pela ameaça de fazer uma delação premiada. Então veja que nem começou direito a investigação e já se descobre a presença de mais bancos lavando dinheiro para o crime organizado. Depois da liquidação do banco, a Fictor enfrentou uma crise de reputação que resultou em resgates de cerca de 2 bilhões de reais por investidores. Isso levou a um pedido de recuperação judicial das empresas Fictor Holding e Fictor Invest, que pertencem ao mesmo grupo que tem como CEO Rafael de Góes, um dos presos na Operação Falax. Assunto que o jornalismo da Band vai continuar acompanhando ao longo do dia. 13h tem o Acontece, na apresentação da Laís Peçanha, e você vai ter mais informações também na programação às 5h30 com o nosso Brasil Urgente e às 6:50 dentro do Band Cidade. Vamos girar outras informações que estão acontecendo na região nesta manhã de quarta-feira. A Maria Eduarda Lopes está conosco aqui nos nossos estúdios. Primeiramente, bom dia para você, Maria Eduarda. Bom dia, uma Heitor. ótima quarta-feira para você. Para nós, bom dia, Nath. Bom dia. Um incêndio atingiu uma indústria de colchões aqui na cidade de Campinas, região do bairro Chácara Três Marias. Conta tudo para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, Maria Eduarda. Exatamente. Felizmente ninguém ficou ferido, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, para conter o incêndio foram necessários 10 viaturas. As chamas, as proporções foram consideradas de grandes tamanhos e o fogo foi contido por volta das 3h30 da manhã. Não há, nesse momento, informação de feridos, portanto, e já foram controladas as chamas nesta manhã de quarta-feira. Nath Luquezzi, uma outra informação que chega nesse momento: antibióticos são detectados em peixes no rio Piracicaba. Quem é que fez essa pesquisa e que trabalho é esse que a gente traz para o nosso ouvinte? Pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo foi quem identificou aí diferentes classes de antibióticos no rio Piracicaba. O estudo também detectou o acúmulo dessas substâncias em peixes e avaliou se a planta aquática Salvinia auriculata pode ajudar a reduzir essa contaminação. O trabalho liderado aí por Patrícia Alexandre é uma pesquisa que analisou água, sedimento e peixes coletados perto da barragem de Santa Maria da Serra, na região do reservatório de Barra Bonita, onde se concentram contaminantes vindos de esgoto tratado, resíduos domésticos, piscicultura, criação de suínos e agricultura. Foram monitorados 12 antibióticos que são usados com frequência. Em Mogi Guaçu, a prefeitura precisou suspender as aulas em 3 unidades na cidade, 3 colégios. O motivo? Casos confirmados de meningite, Maria Eduarda. Exatamente. Os casos de meningite foram confirmados em pelo menos 4 crianças residentes do município e, como uma medida de preocupação, a administração municipal determinou a suspensão imediata das atividades nas 3 unidades localizadas no distrito de Martinho Prado Júnior. E, de acordo com as informações oficiais, a medida atinge 2 creches que atendem crianças de 0 a 3 anos e uma escola voltada a alunos de 4 a 5 anos. Mais informações dentro do portal bandmulti.com.br. As aulas continuam suspensas hoje pela nossa apuração, certo? Certo. Tem mais alguma informação que você queira compartilhar com o nosso ouvinte? Se não, fica o convite para a página que tem o dinamismo do jornalismo online 24 horas por dia. Se quiserem saber mais, é só acessar o portal bandmulti.com.br e os destaques nas nossas redes sociais, @portalbandmulti.
Maria Eduarda Lopes, bom dia para você, bom Obrigada. trabalho a você e toda a equipe do portal bandmulti.com.br. Obrigada. 11h01. Deixa eu trazer a participação do nosso ouvinte nesta edição do Manhã Bandeirantes, que daqui a pouquinho a gente vai também girar a reportagem. Já estamos posicionando nossas equipes por todo o Brasil. Olha, teve condenação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, teve a atualização do projeto de lei antifacção e a gente vai contar tudo isso para você. Mas antes eu quero agradecer aqui a mensagem do Carlos Alberto Bueno. Ele escreve o seguinte: a que ponto chegamos com o advogado? Quero deixar bem claro que não estou generalizando a classe, não estou generalizando os advogados. Ele conta uma história pessoal dele, que entrou em contato com um advogado no dia 3 de março por e-mail e por WhatsApp. Até hoje não tive resposta. Agora, quando o consumidor paga o advogado, o tratamento é espetacular. Todavia, o advogado foi sorteado pela Defensoria Pública. E aí ele entende que o comportamento muda e o atendimento já não é mais tão atencioso. Ele vai fazer a denúncia desse advogado na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, até porque ele vem há 3 anos com o meu processo demonstrando antiprofissionalismo. Será notificado, claro, tudo dentro da legalidade. Se quiser contar mais detalhes desse assunto, a gente compartilha também com o nosso ouvinte Carlos Alberto Bueno, escrevendo pra gente nesta manhã de quarta-feira. Sobre política, o Adriano Vermelho escreve o seguinte: gostaria de ressaltar a falta de coragem, servidão cega ou mesmo subserviência política a partidos que pessoas competentes e até merecedoras de serem experimentadas que não se levantam e lutam por uma chance no pleito. Presidente Lula frustra, poda, inviabiliza qualquer um de esquerda que coloque a cabeça para fora. E hoje, os bolsonaristas que sempre criticaram isso fazem o mesmo. Não há projeto, não existe plataforma, nem ideologia. A visão dele é a repulsa, nojo e ódio para os mais radicais. Não poderiam ser, mas são nossas principais motivações para depositarmos o voto na urna. No noticiário político eleitoral tem novidade no estado do Paraná. Depois da desistência de Ratinho Júnior à disputa da presidência da República, ele vai permanecer no cargo até o final do mandato em dezembro deste ano. O ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro se filiou ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E teve no seu lançamento oficial de pré-campanha e de filiação ao PL a presença do senador Flávio Bolsonaro, do mesmo partido, pré-candidato à presidência da República. Eu vou trazer a reportagem daqui a pouquinho. Gil, só um minutinho aqui, deixa eu só ver a informação, porque o doutor Brasil Caiado, que atende o ex-presidente Jair Bolsonaro, está dando uma entrevista coletiva nesse momento, atualizando o estado de saúde do ex-presidente. Vamos ao vivo à capital federal, a Brasília, e depois a gente volta nesse assunto. Amanhã nós estamos com uma programação para alta para sexta-feira. Nós estamos ao vivo na CNN, doutor. Como é que a equipe médica avalia a domiciliar? Bandeirantes também, meu querido. Como que vai ser feito o acompanhamento médico na residência dele a partir de agora? Nós que conhecemos intrinsecamente as patologias das quais ele é portador, percebemos que o ambiente domiciliar é um ambiente humanamente mais saudável, mas não menos importante os nossos cuidados, talvez até mais intensos. Nós já estamos preparados, o ambiente domiciliar já foi também preparado, está em preparação pela família, porque a decisão foi bastante recente, para ser adequada para nós, que nós tivéssemos o menor risco, a redução de riscos para ele no ambiente residencial. Mas o que vai ter no ambiente residencial de apoio hospitalar para ele conseguir ter o mesmo nível de tratamento aqui no hospital? O que vai ser preciso ter em casa? Normalmente, você em casa e no hospital, dificilmente você terá a mesma estrutura, isso para qualquer pessoa. Porque nós talvez tenhamos uma situação bem melhor em relação ao ambiente que ele estava. É isso? E em casa você permite profissionais 24 horas por dia, eu digo profissionais do ponto de vista da enfermagem ou auxiliar de enfermagem, um apoio mais intenso da nutrição, dos nutricionistas, uma frequência maior da fisioterapia.
Do ponto de vista da estrutura, já foi providenciada uma cama diferente, mais adequada para um problema quase que central dele hoje, que é o refluxo gastroesofágico. E essa mudança para uma cama mais adequada também a gente espera que reduza os riscos. Essa necessidade de acompanhamento, com monitoramento 24 horas, pode extrapolar o prazo de 3 meses que consta da decisão do ministro Moraes? Pelo que eu entendi, é uma avaliação prévia que ele fez, que é do período de convalescência. Estatisticamente, quando nós verificamos casos semelhantes, com possibilidade de fibrose, uma cicatrização que eu já até citei aqui diferente, estima-se uma melhora que pode acontecer. Você tem casos de melhora em 6 semanas, 12 semanas e até 6 meses. De qualquer forma, nós não saberemos como ele evoluirá. O que nós temos que fazer é uma avaliação periódica. Sistema de UTI, acredito que não. A recuperação pode livrar do sistema prisional? Está acompanhando ou vocês projetam isso para uma avaliação daqui a 3 meses? Ou seja, resumindo, o quadro pode voltar a piorar se ele voltar para o regime do sistema prisional? Se você faz uma comparação do sistema domiciliar e prisional com as restrições, você percebe que o ambiente residencial é sempre melhor. Agora, a decisão judicial não compete a nós, mesmo porque nós não temos competência para essas análises todas de decisão de justiça. O que nós temos que fazer é acompanhá-lo e fazer a programação de redução de risco. Doutor, esses 90 dias que o Alexandre de Moraes decidiu. A vida do presidente teria risco na vida do presidente se ele tiver que voltar na prisão? O que eu falei, a gente trabalha para redução de riscos. Então, se você tem um ambiente com menor chance de risco, que é em casa, é sempre melhor. Em tese, se você comparar os ambientes, em outro ambiente menos adequado, certamente... Existe preocupação em relação a um enrijecimento do pulmão? Enquanto a isso, tem alguma? Quando nós falamos da possibilidade da fibrose pulmonar, por quê? Porque quando você analisa a literatura médica, nós sabemos que pode evoluir de uma forma de cicatrização normal ou não, mas depende do tempo. Não, a gente fica sabendo só depois de semanas. A suspensão das visitas faz sentido, doutor? Quantas semanas ainda não foi curado? O senhor pode dar maior detalhamento? Quanto tempo deve demorar para ser curada? Qual que é o tratamento em relação a isso? É porque normalmente, como eu falei, existe a fase aguda da doença, que é bastante grave. Depois você entra numa fase que nós chamamos subaguda e depois a parte crônica ou a fase de convalescência. Como evoluirá essa cicatrização e se vai sim aparecer uma fibrose pulmonar, realmente agora a gente não sabe. Faremos controles a posteriori. Doutor, a decisão de 90 dias... novos exames, esses exames podem alterar essa previsão de alta para sexta-feira, além dos exames clínicos normais, laboratoriais? Porque como é uma patologia clínica, a semiologia, a ectoscopia, a análise da beira do leito é de fundamental importância. É o que nós fizemos nesses dias todos. Então isso nos dá a segurança para liberar e emitir a alta, né? Isso a partir da alta, o ambiente chegou lá, nós temos que readaptar-nos, não é? Correto? Porque em casa, diferenças, forma de tratar. Mas a partir das avaliações lá é que nós vamos traçar as novas condutas. A suspensão das visitas faz sentido, doutor? Na decisão foi mencionado o risco de sepse por causa de visitas. O senhor concorda que o ex-presidente não poderia receber visitas em casa? Não, como eu falei, as questões do campo jurídico, eu acho que tem na equipe do presidente pessoas mais competentes para discutir detalhes jurídicos. Eu prefiro acompanhar a doença a cada dia, a cada semana, traçar o melhor caminho para ele, se precisar, ajustes de medicamento e perceber a cada semana a evolução. Se o entre e sai de pessoas pode piorar a saúde dele. Pode provocar infecção, o entre e sai de visitas? Tem sentido.
Do ponto de vista... Aí você está falando em tese, mas você teria que ter um ambiente um pouco mais contaminado, pessoas que não se prepararam com asepsia para encontrar o paciente. Aí é muito subjetivo isso aí, entendeu? Doutor, e os 90 dias, cada ambiente é um. Os 90 dias que o ministro Alexandre de Moraes coloca na decisão, a equipe médica do presidente Bolsonaro foi consultada para poder tomar essa decisão? O que nós fazemos é um relatório descritivo com todas as patologias dele. A partir daí é que a equipe jurídica elabora um documento tentando traduzir do ponto de vista médico para o judiciário. Essa tradução muitas vezes ela é interpretativa. Nós tentamos falar o mais próximo possível da realidade para que seja bem entendido. Agora, aí a partir daí compete a outra área da equipe dele, como eu disse. As questões jurídicas, eu posso dizer que eu acho que foi uma decisão de bom senso. Mas o senhor está dizendo que, de acordo com a clínica médica, pode ser de 90 dias a 6 meses a cura total. É isso que o senhor está dizendo? Exatamente, porque da clínica médica você pega dados estatísticos de casos semelhantes. Agora, o dele é um caso individual. Por isso que nós só vamos saber com avaliações posteriores. Você pode falar do estado emocional do ex-presidente nesse momento? No início da internação, pela preocupação, ele percebeu, como eu falei, a gravidade do problema, entendeu, nós explicamos com clareza, ele ficou bastante abatido. E com o processo de evolução e melhora linear, progressiva, ele foi voltando para uma situação normal, mas a gente percebe que no ambiente que ele se encontra nos últimos 3 meses praticamente, é muito difícil você voltar a ter um sistema emocional todo como era, né? É sempre Esse o Dr. Brasil Caiado, médico que atende o ex-presidente Jair Bolsonaro, trazendo a informação de que a previsão é de que ele receba a alta sexta-feira. E assim que receber a alta do DF Star, hospital onde está internado o ex-presidente, ele vai cumprir a pena em casa depois da manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. O ministro Alexandre de Moraes autorizou, na tarde de ontem, que Bolsonaro siga detido com tornozeleira eletrônica na casa dele, na capital federal. Você reparou na dificuldade que é fazer uma entrevista coletiva? Ah, pelo amor de Deus, deixa o médico falar. O médico... Aqui, vamos fazer uma crítica à nossa própria classe. Você tem ali, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 microfones que estão ali, presentes na frente, mais 2 celulares. 15 pessoas, pelo menos 15 jornalistas, uma informação relevante, repercussão nacional, ao vivo no Brasil todo, em várias emissoras de rádio e televisão. Muito bem. O médico está disposto a falar um por um. Custa organizar? Cada repórter faz a sua pergunta, aí o repórter entra no meio da resposta, o médico explicando uma questão técnica, interrompe, fazendo perguntas que não são de conhecimento de um médico, que é uma questão jurídica. Por favor, vamos também manter a ordem, porque depois a classe é criticada e aí não sabe por quê. Quantas respostas ele teve que interromper, porque alguém foi fazer uma pergunta repetitiva, e aí o repórter começa a perguntar e o outro quer falar por cima. Infelizmente, vamos falar de bastidor de jornalismo? Isso é uma realidade, principalmente nas grandes coberturas nas capitais. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro nem tanto. Campinas ainda tem uma organização que a gente consegue na rua um conversar com o outro. Tem 5 emissoras, faz uma combinação, cada um faz uma pergunta na ordem, depois roda novamente na ordem como estava antes. Mas não, um quer falar mais alto que o outro. Tudo bem, faz parte do quebra-queixo de uma entrevista coletiva. Agora, interromper a pergunta no meio, o entrevistado respondendo para fazer pergunta que ele já respondeu, isso é falta de respeito com o próprio ouvinte, com o próprio telespectador. E para não desrespeitar você, meu caro ouvinte, meu caro telespectador, eu fiquei devendo a reportagem do Tiago Prudente sobre o lançamento da pré-candidatura de Sérgio Moro, senador que defende o estado do Paraná e que será candidato ao governo do estado. Ele foi filiado ao PL, ele estava no União Brasil, se filiou ao PL e recebeu também o apoio do ex-presidente, do filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro, consequentemente também do ex-presidente Jair Bolsonaro, e será um nome que, pelo menos por enquanto, aparecerá como um dos favoritos
Assim tem colocado as pesquisas de opinião. Tiago Prudente fala mais sobre os bastidores desta filiação. Num evento em Brasília, ao lado do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o senador Sérgio Moro se filiou ao partido para disputar o governo do Paraná. O Paraná não vai faltar ao seu projeto presidencial. Vamos trabalhar para que Vossa Excelência tenha vitória, uma grande vitória no nosso estado, que será uma vitória para o nosso país, para o nosso Brasil. Muito obrigado. Uma aliança que até bem pouco tempo parecia improvável. O PL, ao lado de outros partidos como o PT, chegou a pedir a cassação de Moro na Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico na eleição de 2022. Além disso, o senador foi tratado como adversário da família Bolsonaro, principalmente depois da saída conturbada do Ministério da Justiça em 2020. Por mais que a gente tenha tido alguma divergência no passado, por mais que tenham acontecido os problemas que são públicos, todos nós estamos olhando para frente. Todos nós queremos unidade. O encontro entre Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro aconteceu no dia seguinte a Ratinho Júnior desistir de disputar a presidência. Ele decidiu permanecer no governo do Paraná para tentar eleger um sucessor e barrar uma possível vitória de Moro. Ratinho Júnior era um dos 3 pré-candidatos do PSD. Agora, a candidatura de Ronaldo Caiado é considerada a favorita. O governador de Goiás esteve no apartamento do presidente do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo. Foram mais de 4 horas de conversa, mas, por enquanto, não há uma definição do candidato do PSD à presidência. Nesta quarta-feira, Kassab vai se encontrar com Eduardo Leite. O governador do Rio Grande do Sul também está na disputa. A questão é política, né? Envolve muita conversa, né? É uma convergência. Então, a questão é política, a decisão é política. Política com P maiúsculo. Quando deve ser esse anúncio do candidato do PSD? É boa pergunta, viu? Será muito possivelmente até o final do mês. Nos próximos dias, a ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, deve deixar o cargo para disputar o Senado pelo Paraná. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, também devem sair do governo. Os dois são cotados para disputar cargos em São Paulo. O palanque no maior colégio eleitoral do país é considerado estratégico para o presidente Lula na disputa à reeleição. Eu estou muito curioso para ver esse movimento da esquerda com os senadores aqui no estado de São Paulo. Lembrando que esse ano nós vamos votar em 2 candidatos ao Senado. Agora, o PT vai apoiar 2 candidatos do PSB e não vai ter nenhum candidato do PT na urna? Eu duvido muito, porque a Marina Silva agora é filiada ao PSB. Márcio França também é filiado ao PSB. Simone Tebet é filiada ao PSB. E aí, o PT vai estar fora da eleição? Vai ter o candidato a governador, Fernando Haddad, isso já foi dito abertamente, já se descompatibilizou do cargo de ministro justamente para concorrer novamente com Tarcísio de Freitas, ao que tudo indica. Mas o PT, além de ser o partido mais forte da esquerda, embora haja muita rejeição no estado de São Paulo, o PT é um partido vaidoso. O PT não quer abrir mão de ter o número 13 na urna, não. Não sei, eu acho que algum desses ministros corre o risco de sair do governo e ficar chupando o dedo. Eu me arriscaria a dizer que é Marina Silva. Não seria a primeira vez que isso aconteceria com ela, de confiar numa proposta, numa promessa que daqui a pouco não se concretiza. Ou Simone Tebet. PT para o Senado, o nome mais lógico seria o do próprio Fernando Haddad, mais competitivo do que como candidato a governador. Mas ainda tem Marta Suplicy, tem a família Tato, que em São Paulo manda e desmanda no Partido dos Trabalhadores. Então, eu não sei. Eu acho que algum ministro vai acabar ficando na praia. Um último intervalo, na volta, suas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino, 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Minuto
Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Campinas vai realizar na próxima segunda-feira, dia 30 de março, um processo seletivo para 100 vagas de auxiliar de logística em parceria com o Mercado Livre. A seleção acontece presencialmente no CEPAT do centro de Campinas, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Podem participar pessoas com mais de 18 anos e não é preciso ter experiência, e há vagas para pessoas com deficiência. O salário é de R$ 2.207, além de benefícios como plano de saúde, refeição no local, transporte e auxílio creche. Para participar é preciso levar RG, CPF e carteira de trabalho. Os candidatos também podem emitir a carta de encaminhamento pelo site Emprega Brasil, pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou retirar presencialmente no CEPAT antes da seleção. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã, mais 24 minutos. Você já percebeu que chega um momento da vida em que a gente simplesmente não quer mais dor de cabeça? Aquela correria, preocupação, imprevistos. A verdade é que depois dos 50, o que a gente quer mesmo é sossego. E você que chegou nessa idade, você merece. Você não precisa ter dor de cabeça. Aproveitar mais a vida, ter mais conforto, ter tranquilidade, viver boas experiências, inclusive na hora de viajar. E é exatamente pensando nisso que existe a Pastore Turismo, uma agência especializada em pessoas 50 a mais, que está há mais de 30 anos no mercado, organizando viagens com todo o cuidado, conforto e segurança. Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais e mais de 35 mil passageiros embarcados ao longo dessa história. A Pastore Turismo conta com 2 unidades, a sede em São Paulo e a franquia aqui em Campinas. Na nossa região, você encontra a Pastore Turismo na Rua Coronel Quirino, número 1954, na loja 5, no bairro Cambuí. Anote o número do WhatsApp para você entrar em contato e saber qual é o próximo destino que a Pastore está preparando para você. 19 é o DDD 99210 6075. 99210
9210-6075. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória. Conheça a Pastore Turismo. Rádio Bandeirantes. Ouvinte da Rádio Bandeirantes participa pela mensagem de áudio do 19971021493. Um ótimo dia, a dupla dinâmica aí das manhãs da Rádio Bandeirantes. Bom dia! Sobre aí o processo eleitoral que está vindo por aí, eu acho que dificilmente a gente vai sair aí dessa polarização, né? Dessa dialética aí de Deus e diabo, e cada um querendo atrair por si, para si aí a figura de Deus, né? E infelizmente parece que é assim que a humanidade pensa, né? Só de forma binária, né? Deus, diabo, bom e mal e tudo mais. Então eles vão levar a eleição, infelizmente, aí para esse campo, né? Que é um campo aí que cria rivalidades e que cria a noção de bem e mal nas pessoas, né? Uhum. E os dois lados querem isso, né? A existência, o Lula depende da existência do Bolsonaro, o Bolsonaro depende da existência do Lula também para ser forte. Lula é criador também da figura do Bolsonaro, ele teve chance, inclusive, de permitir com que não existisse essa extrema-direita no Brasil, quando o Haddad, né, foi para o segundo turno com o Bolsonaro, né, ele poderia muito bem ter sugerido para o Haddad desistir de disputar o segundo turno, aí o Ciro faria essa disputa com o Bolsonaro e as pesquisas indicavam que o Ciro ganharia, então ambos ali se alimentam, se retroalimentam, a verdade é essa. Um abraço, Erivelton. Bolsonaro foi extremamente útil para o PT reescrever a sua própria imagem depois do impeachment da presidente Dilma, da prisão do presidente Lula, e se apresentar como uma alternativa a um presidente que teve sérias dificuldades no governo. E para Bolsonaro, Lula é o antagonista perfeito. Lula é aquele que tem na sua história todos esses escândalos que o PT esteve envolvido. Então, para eles é cômodo, para eles é muito cômodo. Agora, não vai durar muito tempo, né? 2030, o presidente Lula não poderá mais ser candidato se vencer a atual eleição. O ex-presidente Bolsonaro permanecerá inelegível, teoricamente continuará preso. Então, o Brasil vai ter que virar uma página em 2030. Mas eles vão deixar isso para mais para frente, vão esticar isso até o limite. Agradecendo aqui também ao Edson Elias, deixa eu responder a sua dúvida aqui. Nós vamos sim permanecer na frequência FM 85.7, onde você não perde nada da programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Tem algumas mudanças acontecendo na capital, onde você consegue ouvir também no dial pelo FM 90,9, a Rádio Bandeirantes 24 horas por dia. Agradecendo a todos que estão conosco nesta edição e que 1h30 da tarde são os convidados de Nath Luquezzi para a edição de hoje do Band Mulher. Quais são as atrações nesta quarta-feira, Natália? Hoje nós vamos falar sobre queda capilar, vamos falar um pouquinho também do aumento dos casos de feminicídio com uma psicanalista, nós vamos falar de relacionamentos abusivos e afins e vamos trazer também um pouco de música para animar essa meiuca de semana. Teremos dois maravilhosos aqui, dois talentosos que compõem o projeto Dueto, samba do bom, samba raiz pra você, 1h30 da tarde, claro, todos os babados do mundo dos famosos, eu espero você. Você samba melhor que a Virgínia? Ah, eu acho que sim. Brincadeira, tô brincando. Quem não, né? Acho que até eu que sou um pinguim desfilando consigo sambar melhor do que a Virgínia. Até amanhã, Nath Luquezzi. Até amanhã. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Henrique, o nossa área. Grande abraço pra você. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+. Conforto, segurança.